Graça e paz, bom dia, paz do Senhor, mais um amanhecendo com Cristo, agradecendo nosso Deus por tudo que Ele nos tem feito. Agradeço e louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que tem aprendido da palavra do Senhor, que tem se alimentado. Fico feliz em saber que o Espírito Santo do Senhor tem trabalhado na vida de vocês e sei que o Senhor vai continuar abençoando a vida de cada um, amém? E eu quero trazer uma reflexão para todos nesse dia, no livro de Lucas, o capítulo 11, onde o Senhor Jesus nos ensina como devemos orar. E tem por título em alguma Bíblia, eu quero que você confira conosco, abrindo a palavra do Senhor, no capítulo 11, a partir do 1, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoando os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 6 e o 9, que continua com essa oração dominical. E diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faz-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoando aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Esta é a oração que aquele do discípulo, não digo qual foi, pediu a Jesus. Ele poderia ter pedido ao Senhor para o ensinar a expulsar o demônio, a curar, mas creio que a necessidade dele ao ver Jesus orar, diz a palavra que Jesus estava orando, e ele pediu a Jesus que o ensinasse. Por certo, ele queria saber como orava, né? Jesus, ele quis saber como orar corretamente, como ele deveria buscar em oração ao Senhor, seu Deus. E aqui é um modelo para nós aprendermos como devemos orar. E às vezes a gente acha que orar só simplesmente repetir essas palavras. Mas eu aprendi, amados, que há um significado desse modelo de oração. A gente vê que o capítulo 6, a partir do 5, ele começa a nos exortar e nos instruir, né? E até o próprio Jesus, em outro capítulo, e aqui em Mateus, diz que não devemos orar por aparecer ou só de lábios, né? Quando ele começa a se referir aos hipócritas, porque eles gostavam de orar e estar na praça, se aparecerem, porque eles queriam ser vistos como alguém religioso. E eles dão esse modelo. Mas aí ele começa aqui nos ensinar que devemos também orar no secreto da nossa casa, do nosso quarto. É certo que Deus ouve nossas orações em todo momento que nós fizermos, mas aqui ele também nos diz que devemos reservar um tempo para o secreto do nosso lar, do nosso quarto, no cantinho da oração. Um tempo para Deus. E ele diz que quando a gente orar, que orar é falar com o nosso Deus, é pedir, é agradecer, é interceder. Então, orar é isso. Talvez você diga: eu não sei orar,
né? Mas o Senhor, Ele te ensina hoje. Fala com o teu Deus, né? Conversa com Ele como o mais dos amigos fiéis que você pode ter. Jesus, Ele é o fiel amigo. Então conversa com Ele como teu confidente, como o amado de tua alma. Então Ele diz, olha, quando você orar, não ore repetindo palavras, mas ore não como os gentios, porque eles acham que por muito repetir a mesma coisa, eles vão ser ouvidos. Mas não vos se assemelhe a ele. Acompanhe, esse é o versículo 7 e 8, porque ele diz assim, que o teu pai sabe o que você precisa, antes que eu e você venha lhe pedir. Aí você talvez diga, para que se eu vou orar, se ele já sabe o que eu vou pedir? É que, amados, é necessário que a nossa vida com Deus seja uma vida de conexão e intercessão, de que o Espírito Santo interceda por nós. As nossas necessidades, o Senhor, Ele sabe e conhece todas. Mas você já imaginou, se não fosse necessário você pedir, como a gente estaria com Deus? Se a gente achasse que não pedir, Ele já ia nos mandar, nunca a gente ia se aproximar de Deus. A gente não ia inclinar nosso coração para Ele, porque a gente ia dizer, eu não vou pedir porque o Senhor já sabe o que eu preciso. Nosso coração não se derramaria na presença dEle, não se quebrantaria, porque a gente ia ver que o Senhor já sabia o que eu preciso, Ele vai mandar e não preciso pedir. Então, o quebrantamento, a humildade, não haveria em nossos corações para a gente pôr nossa face no pó e saber que dependemos de Deus. E quando a gente faz isso, nosso coração se quebranta, a humildade chega no nosso coração, a gente chora, a gente rasga o nosso coração diante dele e ele é preenchido pela sua presença, pela sua graça, que é salvadora na nossa vida. É algo glorioso e celeste que preenche as nossas vidas no momento que a gente depende, crê e busca o Senhor. E aqui ele começa a dizer que devemos orar a quem? Ao Pai. Ele diz, ora ao Pai que estás no céu. E ele diz, santificado seja o teu nome. Santificado significa, começa dirigindo ao teu Pai e começa enaltecendo a Ele. Depois se dirigir, Ele é santo, então quem é santo se glorifica a Ele. Então eu costumo orar e costumo enaltecer o Senhor. De que forma? Expressar o que é Ele para mim. Então eu começo a dizer, Pai, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és sublime, Tu és onipotente, Tu és o meu advogado, Tu és o meu companheiro, Tu és meu amigo fiel. Então comece a enaltecer o Senhor. E ele diz, vem o teu reino. Então tudo que é reino faz parte do céu. Então quando você glorifica Ele, exalta Ele, este é o modelo da oração. E nosso coração começa a ser preenchido de alegria. A gratidão é algo que quando a gente começa a agradecer a Deus, ela provoca algo tremendo no nosso coração. Porque um coração grato é um coração fervoroso, ele se preenche de uma forma tão linda e a gente começa ali a ficar leve e a gratidão ela vem ao nosso coração de uma forma gloriosa pela salvação, porque respiramos e começa a enaltecer o Senhor. E quando ele diz, faz a tua vontade na terra e no céu, isso significa que a gente tem que orar com submissão a Deus. Não porque somos obrigados, mas porque queremos Ele na nossa vida e queremos ser dirigidos por Ele. Então na oração você também pode dizer, Senhor, que o Teu reino Ele esteja dentro de mim, que o meu coração almeje o Teu reino, que o meu coração almeje a salvação e chegar no Teu reino. Que a Tua vontade ela prevaleça em mim.
Por isso que ele diz que seja feita a tua vontade, no céu e na terra. Todas as coisas criadas por nosso Deus. Então que ele faça, por mais que não entendemos, mas ele é o domínio e o controle de todas as coisas. Aceitar o reino e a vontade de Deus terrena e no céu. Isso é que devemos orar e entender, né, na oração. E ele diz mais que pedir o pão. A Bíblia diz que aquele que é justo, ele não mendiga o pão, é uma promessa. Então ele diz, ora pelo teu pão de dia a dia e dai-nos hoje. Em momento algum a gente vê que ele disse, nos dá riqueza. Não, mas está grato pelo pão que o Senhor te deu. É o momento na oração, você dizer, Senhor, obrigado pelo alimento de hoje. Obrigado porque o Senhor tem suprido, tem alimentado a minha família. Então isso é uma oração. Esse é o modelo da oração que você orar dentro da tua oração. Agradecer. Agradecer a Deus pelo teu alimento. Agradecer ao Senhor pela saúde, porque Ele permitiu. A porta que Ele abriu é que alimenta e leva o pão para a tua família. Então, no 12, aí o Senhor começa já nos também direcionando na oração. O que devemos orar? Dizendo assim, perdoa-nos a nossa dívida. Se a gente dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente vai falar, mas a gente pode agradecer esse pão. De onde vem esse pão? Do meu trabalho, o Senhor abriu a porta. Então, começa a orar, Senhor, Tu abriste a porta de emprego, abençoa meu trabalho, abençoa a equipe que eu trabalho, me ajuda com sabedoria a trabalhar, a empenhar no meu trabalho, porque é de lá que eu alimento a minha família. Então, isso é uma oração que você só pediu pão, você não vai estar agradecendo nem orando pela forma correta. Então, ele diz em sua palavra, no 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o que é que significa isso? Significa, amados, que na medida que a gente perdoa o nosso próximo, o Senhor também nos perdoa. Então, se a gente dizer no 12, no 13, e não deixem cair em tentação, mas nos livre do mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. A gente pedir ao Senhor que nos livre da tentação, sim, devemos, mas quando a tentação vier, você só orando ao Senhor, só dizendo ao Senhor, me livra da tentação, é suficiente? Não. Por quê? Porque quando a tentação vier, você vai contar para Deus aonde você está sendo tentado. Senhor, eu estou sendo tentado dessa forma. O Senhor me aprova? Não. Então, Senhor, me ajuda a livrar-me, pois eu estou assim, estou com medo de ceder à tentação. Eu sei que por aí, Senhor, Tu não me aprova. Então, isso é oração. E isso é você, dentro da tua oração, pedir ao Senhor a direção. Da mesma forma, é que no 14 ele continua, porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, se você disser, Senhor, perdoa a quem tem ofendido, mas Deus, é necessário que você diga ao Senhor por que você ofendeu. Se alguém te ofender, também conta para Deus. Mas ele dá a condição, amados, que eu, no 15, eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, o meu Pai também não vai me perdoar as minhas ofensas. E as ofensas a gente sabe que é muitas, nós sabemos que nós somos falhos. Então, o Senhor, Ele nos ensina aqui a orar de forma sábia, um modelo para que a gente seja conduzido com sabedoria na oração. Então ele diz, perdoa nossas dívidas, venha o teu reino, glorificado e enaltecido seja o teu nome. É a forma que a gente vai ser dirigido por essa oração, porque o Senhor é que nos dá a direção.
e ele começa a dizer, me livre do mal. Então começa a dizer, Senhor, me livre do mal, me livre da tentação, porque é o Senhor vai ouvir e vai responder a tua oração. E esse 15 é muito forte, amados, muito forte. Perdoa as ofensas, perdoa aquele que te ofendeu, porque o vosso Pai, Ele te perdoa se você perdoar. Esta não é uma condição que eu falo, mas é o Senhor. E Ele nos conduz a orar. E foi Ele que nos ensinou. Então, é preciso que através dessa oração seja conhecida as tuas petições. Seja conduzido o teu coração em quebrantamento, em humildade, para que Ele ouça o que eu e você está sentindo, passando e precisa. E quando eu e você não sabe, como eu já li aqui, é o que pedir, o Senhor fala na nossa palavra, na palavra dele, que o Senhor, através do Espírito Santo, lá em Romanos, o 26 e o 27, que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então sabemos que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Ele também nos conduz à oração. E quando não sabemos pedir, ele intercede. Então, quantas vezes a gente não sabe, Senhor, eu não sei como orar. Porque talvez que eu não seja pedir. A Bíblia diz que quando a gente pede mal, a gente não recebe, porque a gente pediu mal. Então, quando a gente está sem direção e sem saber o que pedir, diz assim, Senhor, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade em minha vida. Toma direção e controle da minha vida. Amém, amados? Que em nome de Jesus, Deus te abençoe e te fortaleça. Que você venha ser abençoado pelo Senhor, para que você desça mais na presença do Senhor. Que você ore mais na presença do Senhor. E que seja dirigido com sabedoria para pedir a Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este dia, Pai. Que a tua presença nos envolva e que a tua direção do teu Espírito Santo seja conduzida na nossa vida. Que quando não sabemos orar, Senhor, intercede por nós. Nos ajuda para que possamos, Senhor, tocar o teu coração com humildade, Pai, com amor, com um coração verdadeiro, quebrantado, contrito e rasgado na tua presença. Para que possamos, Senhor, assim estar fortalecidos, para que possamos suportar os dias maus, para que através, Senhor, da nossa intimidade contigo, estaremos fortes, determinados, cingidos de força, cingidos pela tua palavra, pela tua presença, para enfrentar os dias maus, para enfrentar o inimigo, para enfrentar toda a adversidade que se levantar contra as nossas vidas, através do poder da oração, da perseverança, da confiança no Senhor. Então nos conduz a essa oração, a prática da oração, que nós não venhamos se esquecer, Pai, que precisamos reservar um pouco de tempo para Ti, que o nosso coração esteja disponível a largar um momento um celular, as redes sociais, que o nosso coração esteja disponível a reservar um pouco desse tempo para a oração, para a prática da Tua palavra, para a leitura da Tua palavra, para ocuparmos um pouco de tempo e darmos, Senhor, para Ti um momento, Pai, onde vamos orar e buscar a Tua face. Capacita cada um, Senhor, que está ouvindo, e a minha vida também, Pai, que necessito. Pai, eu te agradeço e abençoo em nome de Jesus. Amém.